Este treinamento ele está sendo feito para atender as expectativas das casas espíritas que têm solicitado com frequência que se discuta nos dias de hoje uma nova forma, uma nova modalidade de trabalharmos a questão da assistência social. E para atender a essa expectativa, nós resolvemos ou achamos ser melhor apresentar uma proposta de trabalho que nós estamos denominando como sendo uma proposta de construção de um espaço de criatividade, de convivência, de educação para podermos atingir, através do trabalho, a evangelização do homem. Essa proposta, nós temos trabalhado com ela em qualquer faixa etária e ela tem dado excelentes resultados. Nós queremos, nesse primeiro momento, apresentar a fundamentação doutrinária. Por que de construir, de chegarmos a essa proposta? Inicialmente, nós queremos nos reportar a uma narrativa evangélica que está transcrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 2. Então, vamos ler a parábola e depois vamos tecer algumas considerações sobre a parábola. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo, como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio a aquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Reflitamos, começando pela própria indagação
do doutor da lei. O que é que nos coloca a narrativa de Lucas? Era um homem preocupado com a sua salvação. Era um homem que desejava, na linguagem do momento, da época, saber uma resposta, o que é que ele precisava fazer para possuir a vida eterna. Nós diríamos hoje, o que é que eu preciso fazer, companheiro, para não perder essa encarnação? O que é que eu preciso fazer para evoluir? O que é que eu preciso fazer para aproveitar as oportunidades? E a resposta seria a mesma. Então nós temos aí uma colocação do Cristo em que ele vai mostrando, de início, vai mostrando a questão da riqueza. A maior riqueza que aquele homem tinha era o seu tempo. O tempo com essa riqueza extraordinária que ele soube lidar com ela. Mas ele consegue lidar bem com o tempo porque ele já dispunha de uma sensibilidade. Ele já caminhara na direção da sua evolução e já perceber o significado do outro, do próximo. Então, passa primeiro um sacerdote, aquele que conhecia as leis, aquele que tinha um conjunto de informações, mas ele passa, ele vê. E este vê um ato superficial, um ato externo. Ele se debatia com o fator tempo. O tempo, a urgência que ele tinha de cuidar das coisas que estavam em Jericó. E por isso mesmo, embora demandando de Jerusalém para Jericó, da cidade do grande Deus para a cidade, para aquele entreposto comercial importante, ele não dispunha de tempo. Em seguida passa o levita, observa, mas mesmo assim não se detém. E eis que vem o samaritano, aquele que era tido pelos judeus como herege, aquele que não ia ao templo para adorar ao Senhor. E Jesus coloca neste homem que tinha uma conduta diferente, estranha, ele coloca nele realmente a encarnação daqueles valores fundamentais para a libertação do homem. A alma que já tinha conseguido dar uma caminhada. Então este homem para, ele estanca o passo, ele desce do animal, ele vai até o companheiro, ele limpa as suas feridas com azeite e com vinho. Era o recurso de que ele dispunha no momento. Sabemos hoje, a época deveria saber, que não era o medicamento mais adequado, mas era o recurso de que ele dispunha. Então ele lança a mão desse recurso para atender. Então ele serve como pode, como sabe, como está. Em seguida coloca no animal e leva até a hospedaria. E por certo mantém um diálogo com este companheiro, porque se ele morasse entre o local da queda e a hospedaria, ele deixava em casa. Ou se ele morasse entre a hospedaria e Jericó, também o lhe deixava em casa. E ao chegar na hospedaria, ele não transfere a tarefa para o hospedeiro. Ele ainda assim permanece ao lado do homem, ele cuida dele, ele se envolve com ele, ele cria uma relação afetiva com ele. Ele o atende naquele momento na sua parte afetiva, que pela própria condição que ele se apresentava naquela dependência, ele que for espancado, que for espoliado, que ali estava, portanto inseguro, portanto vivendo um conflito, uma crise, este homem foi apoiado, ele se sentiu apoiado naquele momento. Ele sentiu que o outro foi seu irmão, foi seu companheiro, e ele cuida dele na manhã seguinte, vê a dimensão do tempo. Na manhã seguinte é que ele vai continuar a sua viagem para Jericó, porque ele era uma pessoa responsável, ele tinha os compromissos a resolver em Jericó. Mas ele chama o hospedeiro e diz: cuide bem deste, ou seja, deste homem que está aqui, que quando eu voltar, pagarei tudo a mais que for despendido com ele. Ele transmite a segurança a ele, ele dá a certeza de que ele vai voltar, ele dá um apoio a ele. Eu volto, me incumbo de pagar tudo a mais, e está implícito que no voltar e pagar eu o levo comigo, ou seja, vou levá-lo até onde eu possa colocá-lo na condição de retornar ao convívio familiar. Então é a convivência, é preciso conviver. E a grande dificuldade que nós temos é a questão da convivência.
E essa questão da convivência, essa ausência de tempo para conviver, para construirmos-nos, para relacionarmos-nos, para tornar as pessoas importantes, para amarmos, ela não é de agora. Ela é algo que convive com o homem. Ela está com o homem. Porque é o homem realmente que trabalha o seu tempo. É o homem que trabalha o seu espaço. E é ele que não conseguia trabalhar naquela época como não consegue trabalhar hoje. E essas questões ficam muito mais aguçadas nos dias de hoje. Porque a população que habita a Terra, a população encarnada, é muito grande. Então isso se aguça, isso cresce, se agiganta de tal forma que nós estamos vendo aí as consequências. Então, neste quadro todo de miséria e pobreza que nós defrontamos e com a qual o trabalho assistencial também se preocupa, não é única, mas também se preocupa com este quadro de necessidades não atendidas, o que é que se faz? O que é que acontece? Acontece que é preciso conviver com esse companheiro. É preciso revelar de quem é Jesus. E revelar de quem é Jesus, nos parece que a melhor colocação que nós temos é aquela colocada no livro Paulo e Estevão, quando Paulo, já recuperado da enfermidade longa que o guardara no leito, e que ele escolhera, pedira aos companheiros da casa do caminho que fosse o mesmo leito que pertencera a Estevão, e agora ele percorre a intimidade da casa do caminho, ao lado de Simão Pedro, ele indaga do companheiro, do velho pescador, onde estão aqueles pobres, aqueles sofridos de ontem, aqueles que Abigail lhe dissera naquele dia, daquele encontro, quando ela revela ao seu amado, o seu encontro com Jesus, a sua descoberta da Boa Nova, e ele ouve aquela frase que ele nunca mais vai esquecer, que os convidados de Jesus para o banquete são aqueles expropriados, são os miseráveis, são os mendigos, são os necessitados. Estes são os convidados dele para o banquete. Porque estas são as almas que, já tangidas pelo sofrimento, pela dor, estão mais disponíveis para aceitar a mensagem de renovação, a mensagem de esperança, a mensagem que anuncia alguma coisa. Então, ao indagar, Pedro, com a honestidade que lhe era peculiar, ele narra ao companheiro, agora de apostolado, o que acontecera desde as primeiras perseguições, que ele, Paulo, engendrara pessoalmente. E Paulo ouve aquilo com atenção e depois me diz: Pedro, como é que você consegue caminhar ao lado dos fariseus? E ele responde: Paulo, é caminhando com eles que eu posso mostrar-lhes Jesus. Então é preciso conviver com aqueles companheiros que estarão sendo atendidos pela assistência, pelo trabalho assistencial. Então o trabalho assistencial, numa visão espírita, numa visão contemporânea, numa visão ampliada que a doutrina nos traz hoje, não pode ser aquele trabalho do doar o objeto material, que passar a alguém. Isto é um direito fundamental do homem. É o direito à vida, é o direito por excelência do homem. Então já assegurar esse direito é algo importante. Mas mais do que isso, ou junto com isto, é preciso mostrar de Jesus. E não é falando sobre Jesus, mas é vivendo com Ele à luz da Boa Nova. É como coloca a Dona Amélia Rodrigues, né? Ela nos diz que os evangelhos são a narrativa de uma vida, através de outras vidas. Então o fundamental da Boa Nova, o fundamental da mensagem crística do Cristo, não é falar dele, mas é viver. É viver a mensagem, é o dia a dia. O que nós mais registramos dos evangelhos não são realmente os detalhes, não são a narrativa comum, mas é sempre quando há um diálogo, é sempre quando há uma relação, um envolvimento do Mestre. Nós sempre nos relatamos, quem que nós não lembra constantemente o momento sobre o perdão? Simão Pedro angustiado perguntando quantas vezes perdoar. E Jesus colocando a necessidade de perdoar infinitamente. E quem não lembra Jesus no momento da crucificação ainda pedindo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, é este ato de viver, este ato de construir-se, este ato de relacionar-se com o outro, é onde eu passo a mensagem, é onde nós revelamos o Cristo, é onde nós revelamos a Boa Nova.
Então a convivência é fundamental. Então no trabalho assistencial nós precisamos dispor de tempo, um tempo suficiente de algumas minutos, algumas horas, para ficarmos naquele lar, com aquela família, ou no centro, com aquele grupo de pessoas com quem nós vamos trabalhar. E é nesta convivência, é nesse sentar em torno de alguma coisa, que nós vamos ter o tempo necessário para mostrar de Jesus. É no ato rebelde de um menino, a maneira tranquila, paciente, fraternal, com que eu vou mostrar, com que eu vou conversar com ele, e que eu vou revelar-lhe o Cristo. É na atitude menos feliz daquela companhia, daquela irmã, daquela pessoa que vem e usa de uma estratégia, falseia os dados para conseguir aquele obséquio, aquela ajuda. É convivendo, não é humilhando, não é desmascarando na mentira, mas é pensando por que ela precisa usar de estratégias para sensibilizar-me. Meu Deus, o que é que está ocorrendo comigo que eu não consigo, que ela precisa mentir para que eu fique sensível? Tem alguma coisa errada. Eu não estou inspirando aquela companheira a confiança que ela precisaria para dizer-me o que é que nós fizemos, o que é que a nossa sociedade fez com ela. Que ela precisasse sempre mascarar os dados, as informações, para poder sensibilizarmos. Então, na convivência, nós vamos desvelando um para o outro. É na convivência que nós vamos realmente nos mostrando um ao outro. É na convivência que nós vamos lavando os pés uns dos outros. É na convivência que nós vamos confessando-nos uns aos outros. É preciso conviver. E ao lado da convivência, é importantíssimo que também trabalhemos a criatividade. A criatividade é importantíssimo. Ela vai alimentar, quando formos trabalhar a questão do trabalho, quando formos exaltar o trabalho. Mas a criatividade é ela que vai ser responsável para que eu me perceba como um ser capaz de criar, de recriar, de mudar. Eu como um ser encarnado, colocado aqui, e que tenho possibilidade de transformar, de mudar as coisas. É interessante quando nós lemos, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, a mensagem 7, por exemplo, né? Vejamos um tópico dessa mensagem. Então, aqui nessa mensagem 7, que é uma... vamos pegar apenas a parte final, toda ela é importante, mas é aquela parte que nós queremos, assim, exaltar este dado. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce incessantemente. Preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais.
sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerado elemento de progresso. Vejamos que coisa extraordinária aqui, exaltando a criatividade, né? A criatividade para criar, atividade para transformar. Imaginemos o homem nas suas origens, na sua vida simples, bem rudimentar. Imaginemos o homem na sua evolução, em que ele vai trabalhando, em que ele vai transformando, em que ele vai construindo, em que ele vai reconstruindo, em que ele vai modificando. E à medida em que ele vai mudando o mundo material, aquele mundo que ele passa a cavocar, que ele passa a trabalhar, que ele passa a lidar para atender necessidades, vai ampliando a sua inteligência. Ou seja, ele vai percebendo que ele não é capaz de criar, de recriar o já criado, de transformar. E isso é fundamental no trabalho assistencial. Porque este companheiro que nasce agora encontra uma sociedade que lhe passa as coisas semi-prontas, que lhe passa a ideia de um mundo realmente que nada mais há a fazer, mas que cabe a todo ser encarnante adaptar-se, conviver, integrar-se na sociedade. E ele não percebe que a Terra é um planeta em transformação. E quem realiza a transformação da Terra se a Terra não tem alma, se a Terra não tem o espírito, não tem um princípio inteligente? São os seus filhos. São aqueles que habitam a Terra. São estes que vão realizar a evolução da Terra, a evolução do planeta. Mas isto é um ato criativo, é um ato consciente, é um ato consequente. Então é preciso engajar essa quantidade imensa, esses exércitos imensos da população carenciada, da população expropriada, da população sofrida, da população que não vê alternativas, que não vê saída para a sua crise. Ele começar a perceber de que ele é o artífice, de que ele é o construtor, de que ele é o sujeito que cria e recria, de que ele é recolocado na sociedade, no lugar, no momento em que ele interrompeu sua caminhada, que ele reencarna na sociedade, na família, no meio que ele precisa para recriar as relações sociais, as relações afetivas, para reformular aquilo que ele acumulou no ontem, para ampliar aquilo que já lhe é positivamente salutar, aquilo que já é o berço, o embrião da sua evolução. Ele amplia, ao mesmo tempo que ele vai revendo, que ele vai transformando, que ele vai questionando, que ele vai mudando sua conduta, mudando seu comportamento. É preciso estimular a criatividade. É preciso que o homem se perceba, que ele veja a relação da sua criatividade. E vamos antecipar um dos itens, vamos puxar a questão do trabalho para clarificar melhor. Então vejamos o que é que nos coloca o codificador quando ele lança na questão 677 do Livro dos Espíritos. Como é que é colocado, como é que é tratado, como é que Kardec trata a questão do trabalho. Então vejamos aqui, questão 677. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Resposta: tudo em a natureza trabalha, tudo trabalha. Não é só o homem que trabalha, tudo trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade, e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo às suas necessidades materiais, eles se constituem
inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descubrais o resultado imediato. O trabalho. O trabalho como meio de evolução do espírito. O trabalho como forma de ampliar a inteligência. A inteligência que vai gerando a riqueza que vai gerar a ciência que traz o progresso para o homem. A ciência que vai tirar o homem da fase bruta do trabalho para a fase mais elaborada do trabalho. O homem que vai liberando a brutalidade, que vai, consequentemente, ultrapassando a necessidade de um corpo grosseiro para poder agir na matéria mais grosseira, mas que cria os mecanismos que vão atuar nessa dimensão mais material, mais grosseira, e ele vai se preservando, ele vai se reservando as atitudes mais suaves, mais brandas, vai rompendo com a visão mais rude, mais brutal, para uma visão mais humana, cada vez mais humana, se aproximando cada vez mais e mais do âmago espiritual. Então, observamos quanto é importante, companheiros, nós estarmos trabalhando, né, essas questões. A criatividade está ligada intimamente ao trabalho, porque não o trabalho que aliena o homem, não o trabalho que reproduz apenas uma relação de dominação do homem, não o trabalho que escraviza o homem, mas o trabalho que liberta, o trabalho que lhe amplia a inteligência, o trabalho que gera condições dele manter a sua própria sobrevivência, o trabalho que vai se construir para ele realmente como um aporte da sua evolução espiritual. Então, revendo, recuperando, é preciso construir um espaço. O espaço que eu construo no dia a dia das minhas relações. O espaço que eu vou construindo na minha liberdade. O espaço que eu construo com você pelo nosso respeito. Eu só consigo respeitar, eu só consigo decidir, nós só conseguimos crescer juntos se nós construímos um espaço solidário, um espaço de tolerância, um espaço de fraternidade, de respeito mútuo. Então vamos construindo este espaço no nosso cotidiano. É um espaço de convivência. A convivência que amplia os nossos laços afetivos. A convivência que nos leva, melhor dizendo, a conhecermos uns aos outros. A convivência que fortalece nossos laços de amizade. A convivência que vai ser suficiente para que nos dê os elementos para que nós possamos trabalhar nossas dificuldades. Então, é a convivência se abrindo realmente como um espaço por excelência para realizarmos as nossas experiências de caminhada. É a criatividade, aliado ao espaço de convivência e ao trabalho, como fazer essa mediação dessa importância do homem despertar para a grandeza do trabalho. O trabalho que passa ao nível intelectual, como passa ao nível do manual. É o homem realmente construindo e reconstruindo, ampliando, mas é o trabalho que vai servir como fonte de evolução, como fonte do progresso. É o trabalho dentro da perspectiva do progresso. Então, é por este trabalho que o homem vai se evangelizando. É por este trabalho que o homem vai se comprometendo. Porque é no trabalho que exacerba o orgulho e a vaidade. É no trabalho que faz, como nos está colocado na questão 804, né? Aliás, na questão 806, retificando, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Na questão 808, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meio de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizem. Então, o que nós observamos na colocação espírita é como lidar realmente com a questão riqueza, a questão desigualdade versus a questão trabalho. Então, o trabalho deixou de ser um meio de progresso, meio de evolução, meio de realização, meio de ampliação da inteligência,
para que o espírito possa, ao ampliar a inteligência, a inteligência ampliando. É essa inteligência ampliada que vai naturalmente, como consequência do movimento da lei do progresso, ele vai começar a questionar as grandes verdades morais. O próximo, o amor, o perdão, as relações. Essas são as verdades morais. Essas são as questões morais que Jesus trabalhava conosco. São essas verdades morais que vão ampliando, que vão rompendo alguns laços colocados na questão da época do Cristo, colocado nos nossos dias de hoje. Quando os laços consanguíneos, por exemplo, negam as relações mais amplas da sociedade. Quando eu passo a ver a minha família pelos laços da consanguinidade, mas eu não passo a ver a família pelos laços afetivos, pelos vínculos que nos irmanam a Jesus e que nos ligam ao mesmo Pai que é Deus. É por isso que o Cristo coloca: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele se reportava ao estágio da família. A família, que no seu processo evolutivo, ela deixa se descambar para um lado que está ligado apenas e estritamente à questão da consanguinidade, à questão da herança, à questão dos bens, etc. A família que é vista nessa perspectiva de garantir essa reprodução da força de trabalho. Mas não é vista a família como aquele ninho, aquela escola, aquele lar, aquele ambiente onde as almas se reencontram para novas experiências. Então, precisamos sim rever essas questões para que nós possamos dar uma dimensão nova ao trabalho. Então, é preciso despertar. Despertar no trabalho com o nosso companheiro que procura a casa espírita, ou que a casa espírita vai ao encontro dele, como nos coloca Kardec na mensagem A Busca do Infortúnio Oculto, daquele que vai ao encontro sem esperar que a miséria nos bata a porta para pedir. Em qualquer situação, ou ele nos procurando, ou nós procurando os companheiros que sabemos que estão passando por dificuldades de todos os matizes, é que nós, ao incentivar o trabalho, nós estaremos ajudando o companheiro realmente a despertar para esta alavanca da evolução do espírito. Então nós teríamos, para que esse trabalho possa ser percebido por ele, não como um conselho, mas como algo importante na sua vida, nós então teríamos este espaço. Então nos coloca aqui a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ainda no capítulo 16, a mensagem, o finalzinho da mensagem número 11, quando Cheverry coloca: dá, rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Então, é a mensagem do mundo espiritual nos convidando a uma nova reflexão. E continua ainda: difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Então é fundamental, companheiros. É importantíssimo. Continua o amigo espiritual. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução, instruir. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então o amor ao trabalho precisa incentivar o espírito a amar o trabalho, porque o trabalho é o meio pelo qual, ou é um dos meios pelo qual, ele vai ampliando essa inteligência para que ele possa realizar agora a obra da autoeducação. Educar-se. Educar é rever, é transformar-se, é mudar. E Kardec coloca uma questão interessantíssima sobre o trabalho, né?
sobre o trabalho, sobre a educação. Então, naquele capítulo do Livro dos Espíritos, em que ele vai ainda abordar a questão do trabalho, no final da questão 685, quando ele faz um comentário, ele coloca o seguinte: a ciência econômica procura remédio para o desequilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É o trabalho que nós propomos fazer, que trabalha, de um lado, a convivência, a criatividade, a educação, o trabalho como meios para evangelizar. Em cada momento deste trabalho nós estamos mostrando o Cristo. Em cada momento deste trabalho nós estamos revelando a boa nova. Nós estamos anunciando que existe uma outra maneira que nós vivemos, que existe uma outra forma de nós nos relacionarmos. E aí o companheiro vai começando a enveredar, a se interessar pelas grandes verdades morais, que é o amor, que é o perdão, que é a compreensão, que é rever os laços familiares, que não estão circunscritos à consanguinidade, que não está restrita à família pelos genes. É todo um processo de renovação. Por isso a questão do perdão. No mundo em que a questão da honra foi colocada num plano exacerbado, de repente você vai começar sobre a questão do perdão, em que você começa a ver o trabalho não só na dimensão do sustento do corpo, não só trabalhar para dispor dos meios para manter-se a você e aos seus familiares, mas ele vê o trabalho como meio de realização do espírito, como uma bênção. Então o espírito evolui, né, pelo trabalho e pela educação. O trabalho porque ele amplia a inteligência, o que lhe abre as portas para as grandes verdades morais. E a educação como a pauta dele rever os próprios atos, em que ele vai formando caracteres, adquirindo novos caracteres, vai formando novos hábitos, mas é preciso conviver para isso. E é neste espaço construído, não é naquele espaço improvisado ou imposto, em que eu chego na casa assistido ou trago para a casa espírita e faço o que ele sente, ele faça uma palestra, ele aplica um passe, etc. Mas é um espaço construído no dia a dia. É aquele espaço da conversa amigável, da conversa feliz. É aquela conversa, é aquele diálogo que mantinha Jesus. Quanta beleza, quanta riqueza naqueles diálogos extraordinários. Eu lembro ainda daquele diálogo sobre a revelação da mediunidade de Pedro, quando eles conversavam entre o que se comentava na cidade sobre quem era ele. E ele pergunta: e você? Quem diz você que eu seja? E você? É quando Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Bem-aventurado foste, Simão, porque foi o Pai que falou por ti. Quantas coisas lindas naquele diálogo na casa da sogra de Pedro, que na linguagem dos benfeitores espirituais foi o primeiro culto do Evangelho no lar. Foi o primeiro momento em que eu me parou para cultuar. Foi aquele primeiro momento que eu me parou realmente para refletir, para pensar, para debruçar sobre o cotidiano, sobre a vida, analisando o cotidiano, a vida, sobre a ótica da Boa Nova, essa luz nova que se coloca no mundo, essa nova maneira de ver as coisas, de entender as coisas. Então, o trabalho assistencial é isso. É distribuir em torno de nós os tesouros do amor. Ela é realmente mostrar a nova face de Deus. É mostrar-lhes quem é Deus. É fazer o homem realmente amar o Criador, a fonte da vida. É amar o trabalho, descobrindo.
Mostra realmente que o trabalho não é essa face que está colocada, em que o homem ganha o insuficiente para viver, para manter seus familiares, mas vendo o trabalho nessa perspectiva, nessa dimensão. Ora, é este ato de evangelizar o ato maior da nossa preocupação no trabalho do serviço assistencial. Não que desprezemos que a parte material ela é importante, ela é importantíssima, porque ela vai atender exatamente aquela questão colocada no livro dos Espíritos sobre o direito à vida. É um direito fundamental e inalienável. E para que eu possa viver fisicamente, eu tenho que ter as condições materiais de vida. Mas não é tudo. O que nos leva, né, a uma colocação, dentre tantas outras belíssimas, está contida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem 18 do capítulo 13, no finalzinho, quando diz assim: dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar. Quanto tempo tem para precisar? Há questões ainda que nós nos debatemos muito com elas, né? Ainda mais quando hoje nós temos todo um discurso moderno feito por diversos companheiros, diversos cristãos, sobre a questão das condições objetivas, materiais do mundo de hoje. Nós dizemos que Jesus faz uma opção pela humanidade. Ele não faz uma opção por este ou por aquele, ele faz uma opção pela humanidade. Essa opção pela humanidade passa por aquele momento em que ele busca o homem. Agora, é claro, como ele disse, é muito mais fácil um camelo passar numa fresta de um muro, portando um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é uma tendência natural daquele que enriqueceu, daquele que está lidando com essas questões, dele se preocupar cada vez mais e mais em detrimento do outro. É uma tendência de querer acumular cada vez mais. Então Jesus, ele se refere com certa tristeza a isso, mas nem por isso ele exulta de alegria quando Zaqueu o recebe em casa, e naquele diálogo memorável ele diz: a salvação entrou nessa casa hoje. É quando Zaqueu revê toda a sua vida, a sua conduta de vida, mas é o homem que revê a conduta e vai dar uma nova dimensão à riqueza. E isso então nos leva a também pensarmos que no nosso trabalho assistencial nós vamos estar preocupados, por certo, em passar alguma coisa, em passarmos realmente alguma coisa intelectiva, capacitar o homem, até mesmo para que possa vir a trabalhar. É como coloca Vicente de Paula na Revista Espírita, na mensagem de agosto de 1848. O verdadeiro espírito é aquele que sabe discernir quem pode trabalhar daquele que não pode trabalhar. E ao que pode trabalhar, tudo fazer para lhe propiciar trabalho. Mas é preciso que se trabalhe com ele algumas questões, concomitantes com esse despertar para o trabalho. É o amor ao trabalho, é o amor ao próximo. É a dimensão da propriedade, é a dimensão da riqueza. Então, na questão 884, nós encontramos a seguinte afirmativa, né? Vamos vê-la. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Então, com base nesta questão, nós nos reportamos aquele diálogo tão bonito de Jesus com o jovem rico. O jovem rico chega junto dele e pergunta o que deveria fazer para ser salvo. Ele perguntou: o que é que você lê na lei? Ele diz: qual lei? E Jesus, então, vai cantando os 10 mandamentos. Ele cita a mensagem extraordinária dos 10 mandamentos. E ele diz: Senhor, eu já os guardo desde a minha mocidade. Então vá, tome da sua riqueza e divida com os pobres. Era a riqueza, a verdadeira propriedade, companheiros, é aquilo que foi adquirido sem prejuízo de outro, é a propriedade legítima, aliás, né?
Mas a verdadeira propriedade não é essa. A verdadeira propriedade nos coloca os espíritos é aquela que você traz e aquela que você leva. Então é ainda no capítulo 16, na mensagem 9, que nós encontramos: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então a verdadeira propriedade que aquele jovem tinha não era o dinheiro, os bens familiares, era o caráter, era a moral dele. Era aquilo que ele já mas ele guardava com ele. E ele percebeu que ele ainda vivia no estágio do egoísmo. Ainda não tinha tempo para o outro. Ele convida que ele vá ter tempo. Para poder seguir-me, é preciso que você dê, que você doe, que você reparta. Isso com os pobres, com aqueles que não têm. Aqueles que não têm esse valor ainda, aqueles que não têm esse bem. Para poder seguir-me, né? Para poder acompanhar-me passo a passo. Porque Jesus sabia que dentro de pouco tempo ele seria realmente sacrificado. Ele percebia pelas próprias condições objetivas da sociedade. Então não era uma questão de segui-lo fisicamente, até porque Jesus nunca fez esse tipo teve esse tipo de preocupação de que as pessoas o seguissem fisicamente. A preocupação dele é que as pessoas realmente adquirissem uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de perceber, uma nova conduta. Essa era a preocupação. E aquele jovem rico é que ele responde: agora eu não posso. Quer dizer, agora eu não posso ainda, porque eu estou ocupado. É o tempo, é o espaço-tempo que ele não consegue usar bem. Ora, diante disto, nós temos, para chegarmos à conclusão dos nossos comentários, algumas questões interessantes, né? Como é que o mundo espiritual vê? Como é que eu percebo essas questões? Então eu gostaria de ler 2 tópicos daqui do Evangelho. Um que está no capítulo 13º, a mensagem número 13. Vamos ler só um tópico, né? E percebemos a preocupação. Dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó meus amigos, que de misérias, que de lágrima, quanto tenho de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que vieram por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tirando do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então a pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num ser estéril insuficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhas sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presa de todos os sofrimentos da penúria, envergonhados de uma miséria, sem ousarem eles, que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Então, nós vimos essa colocação de Cáritas, que Kardec transcreve, coloca, faz inserir no Evangelho, uma preocupação com as questões do cotidiano da sociedade. Ela observa, ela vê, é no dia a dia, é indo ao encontro, é percorrendo para conhecer a realidade. Então é preciso estar atento para essas questões que são colocadas. Mas ela vai nos colocar mais adiante, que ela, quando ela diz assim: digo-vos apenas, aliás, não é isso, né? Ela diz assim: há fogões, há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume, e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade. Ora, o mundo espiritual não vai nos chegar para dizer: faça isto, faça aquilo. Nós precisamos ter o discernimento para perceber. E precisamos nos juntar para discutir, para trocarmos ideias,
para colocarmos disponíveis e juntarmos aos companheiros, aqueles que estão sofrendo a questão, a dificuldade, para que possamos, juntamente com eles, realizarmos o trabalho. Porque nessa dimensão, companheiros, há um fator interessante. Este quadro em que nós precisamos entrar com assistência material é inerente do estado de miséria em que vive o homem. À medida em que a sociedade estabelecer leis mais justas, em que a humanidade evolui, em que nós evoluirmos, muitos de nós que seremos amanhã legisladores, que estaremos legislando, que estaremos construindo as leis, que estaremos formulando as políticas sociais, etc., teremos realmente uma melhor equidade, uma maior igualdade, uma melhor distribuição. Mas, enquanto tal não ocorre, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas não descurando que o trabalho assistencial ele é amplo. Ele não se limita ao ato de assistir materialmente as pessoas. Ele tem outras dimensões, além do que tem o seu enfoque de estar questionando, de estar analisando, de estar sensibilizando a sociedade para essas outras questões. Finalizando, vamos meditar sobre uma mensagem contida no capítulo 5, a mensagem número 27, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis na terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, dizei, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer esta prova com mais energia, paciência e resignação. Ajudemo-nos mutuamente, companheiros. Amemo-nos. Procuremos ser solidários uns com os outros. É importante, é preciso que nós desenvolvamos a solidariedade, a tolerância e o trabalho.